Valendo aí já? Escrever é meditar todo dia, o dia inteiro. Fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro, para ver o rosto de Deus por detrás do nevoeiro. É viajar sem temer no barco da liberdade, num rio feito de versos pela criatividade, olhando pela janela dos olhos da humanidade. É andar pelas estrelas sem tirar os pés do chão, almoçar pontos e vírgulas, jantar rima e oração e andar na mesma trilha dos passos do coração. É viver plantando sonhos, onde mais ninguém plantou, sonhar colhendo a semente do sonho que ele sonhou e sugar o mel das pétalas da roseira que secou. É plantar grãos de esperança numa batalha perdida, replantar pontos e vírgulas numa folha ressequida, deitado nos pés do tempo, olhando o rosto da vida. É transformar um deserto numa bonita savana, viver 17 séculos num simples fim de semana e andar pelas veredas das veias da raça humana. É andar catando história nas caatingas do sertão, pisar em cima da pedra onde pisou o lampião e ver a lua nascer na palma da sua mão. É sentir a dor alheia, calando a boca da sua, passa a noite acordado pelas esquinas da rua, bebendo o suor da noite e compondo versos para a lua. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé, é ser Zé, ninguém sem ser escravo de nenhum Zé, e viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Já fui soldador, soldado, plaqueiro, pintor, parede, de letras, servente, garçom, cobrador, vigia, gerente, marchante, de bode, de porco, carneiro, já fui vendedor, sapateiro, armeiro, vendi cajarana, cajá e limão, limpei de enxada, apanhei algodão, de tapioca, jornal e revista. Já fui jogador ruim, mas fui de bola, ciclista, fiz bomba caseira e soltei foguetão. Não estou brincando, mas minha profissão que eu considero profissão é pintor, sapateiro, eu já fui. E agora estou escrevendo, né? Verso. O meu primeiro contato com verso foi quando logo eu me rastejava dentro de casa mesmo, olindo nas coisas do papai, eu encontrava os cordéis do papai numa mala, noutra, né? E os vizinhos naquela época não tinha energia, a assessoria cordéis na lamparina. Tem uma parte que eu digo assim, enquanto o sapo cantava na boca do cacimbão, Titia estava debaixo da chama do lampião, lendo para nós o cordel, Juvenal e o Dragão. Aí eu comecei com minha tia lendo cordel, depois eu parei, vi a Jovem Guarda, eu me envolvi com Jovem Guarda. Aí depois de muito tempo me encontrei com a Poema, Mossoró, Carlos César, Crispiniano, Abaci de França. E eu já tinha uma base de Luiz Campos, que era meu vizinho, meu mestre maior era Luiz Campos, que convivia mais perto de mim. Além de eu admirar os versos dele, eu decorei os poemas de Luiz Campos, eu aprendi métrica, rima, essas coisas com ele. Todo dia, o meu dia a dia com o Luiz Campos foi até ele morrer. E eu comecei a escrever. Aí iniciou minha vida de escritor de cordel. Eu já assistindo televisão, já vi uma pessoa recitando no Rolando Boldrin, já vi Fátima Bernardi, um bocado. A semana passada uma mulher pediu autorização para fazer uma peça de teatro. Uma mulher não, um homem, em Portugal. Genildo Costa chegou com uma mulher lá em casa que é professora, e o filho dele é tradutor na Alemanha, tinha traduzido um poema eu na Alemanha. Um cara me conheceu na Holanda, o cara recitando lá na Holanda, e ele é daqui do Rio Grande do Norte. Eu vim conhecer você na Holanda, lá em Currais, ele é de Currais Novos. E nem eu sei a dimensão assim que vai meus poemas. Dificuldade todo dia. Como todo mundo, já pensei em sair, mudar. Você leva muita pancada. Porque e até eu acho que o bom da poesia, da cultura, é exatamente isso, a dificuldade. Eu não acredito numa coisa que não tem dificuldade que vá para canto nenhum. É o sacrifício, a luta, a batalha. Eu sempre gostei do que faço. Eu era sapateiro, eu ia para o cinema, você não já assistiu o filme? Eu digo, eu assisti o filme, mas eu vou ver se alguém está com o sapato que eu fiz. Eu acho bom.
Ele tem assim, as coisas. Eu acho que o encanto é isso. É que eu acho que eu não gosto muito de versos que não sejam pares. Eu sempre acho bom começar com ficção. Eu já trabalhei vendendo de Marte para Plutão, bateria para as estrelas, estupim para trovão e pano para a mãe do vento, fazendo no verão. Aí daí eu começo e no fim eu faço um mundo igual ao que eu estou morando agora. E meu processo de produção é assim, eu estou escrevendo uma coisa, eu nunca termino na hora, eu fico só fazendo devagarinho. Então eu vou andando, o que eu vou vendo na rua, o que eu vou ficando, sabe? Eu vou botar isso no meu cordel, eu vou mudando. Faz um bocado de tempo que eu estou fazendo um livro, mas todo dia eu bulo. O meu sonho não é o que saiu mais pelo meio do mundo. O que saiu mais pelo meio do mundo é Os Animais Têm Razão, A Casa que a Fome Mora, A Dose de Amor, A Justiça dos Homens, já vi muito longe, fora do país. Mas o meu cordel é o meu sonho. É o meu, não é o sonho de todos nós. Um mundo onde as pessoas durmam com a porta aberta, onde a pessoa dê mais valor a uma árvore do que uma cadeira que resta na nela. Onde a matemática seja só dividir. Dividir. O meu mundo é esse, onde as pessoas convivem com a natureza. Eu fiz até um algoritmo, até chegar a esse ponto, desses três, homem, Deus e natureza, conviverem juntos. Eu sou uma pessoa que sonha muito com um mundo melhor. Eu não aceito esse mundo que está aqui, essas brigas. Então, já que eu não consigo, na realidade, eu vou para a ficção e faço um mundo que me satisfaça e que diga às pessoas como é. Então eu escrevo aquilo que eu queria que fosse. Meu sonho, Dose de Amor. E digo as coisas também que eu tenho vontade de dizer. Uma vez perguntaram a Clarice Lispector até quando eu ia escrever. Ela disse até quando o mundo prestasse, melhorasse. Eu acho que eu sou assim também. Sim, mas você acha mesmo que o mundo vai melhorar ou não? Eu tenho que achar, nós temos que achar, porque se nós se entregar, muitas pessoas são boas, ainda eu não perco a esperança, eu não perco, mesmo que eu leve muita pancada, a gente leve, mas sempre se acha alguma coisa para se recuperar e viver e acreditar ainda que esse mundo está dormindo, quando ele acordar é outra coisa. Todo aquele tempo que esperei pra te encontrar valeu, surpreendeu meu coração e seu. Todos os amores passados que a gente conviveu, amadureceu o meu coração e seu. Me acalmei em seus braços, seu amor me acalma, alivia a alma. Você juntou os pedaços e depois inventou nós dois. Agora somos um só. Eu tinha em média de 10 a 11 anos de idade. Eu sou um cidadão natural de Olho d'Água do Borges, que é uma cidade a 100 quilômetros mais ou menos de Mossoró. E na infância começou aquela febre de uns teclados que imitavam os bichos. E toda criança tinha esse teclado. E aí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, a senhora não quer me presentear com esse instrumento, esse teclado e tal? Que na verdade era um brinquedo, né? Não era nem aquela coisa séria de música. E aí minha mãe me deu de presente esse teclado. E eu comecei a mexer por lá, tocava, fazia algumas movimentações, mas sem nenhuma direção, assim, sem nenhum estudo, sem nada. E aí foi então que a música começou a aparecer na minha vida de fato, né? Meu pai é envolvido com política, justamente com meu avô, comprou uma sanfona de um rapaz, de um senhor que estava precisando, que estava vendendo para ajudar outras coisas, né? E me apresentou com essa sanfona. E essa sanfona era um pouco incompleta. A sanfona era formada por 3 partes, tem teclado, tem o fole e tem um baixo. Essa lá não tem um baixo. Mas mesmo assim, eu, curioso, já tocava no teclado, comecei a mexer na sanfona. Quando eu cheguei em Mossoró foi que eu conheci os meninos, que foi o Uda e Cláudio. Então tudo aconteceu de fato na minha vida, assim, com relação à música. Mas eu vim estudar, vim fazer 8ª série, 1º ano, 2º, 3º ano, ensino médio, faculdade, aquela coisa. Eu saí de Olho d'Água para Mossoró na perspectiva de estudos melhores, de graduação e tal.
há 10 anos atrás, a música era uma coisa inconstante, era mais hobby, né? Ninguém vivia disso de fato. E assim, para minha mãe, para minha família, era uma coisa incerta. Não, Genino, você toca hoje, mas amanhã você não toca. Você pode ganhar um dinheiro esse final de semana, no próximo você não ganha. Então, assim, não tinha aquela coisa de segurança como um salário de um profissional que já era formado, ou então concursado, enfim. Passei na faculdade de odonto e aí ficou naquela, vai ou não vai, eu desisti. Não vou querer, vou tocar. E abandonei pela primeira vez a academia, né? De fato, assim, minha mãe, a família no geral, muito chateada. Quando eu vim morar em Mossoró, eu vim morar com minha tia, que sempre me apoiou nas minhas coisas, mas sempre deixou claro, Genino, você precisa estudar. Mesmo assim, eu desisti de odonto e fui para música. E começou e a família vai ter que fazer uma academia, até então surgiu o curso de música na UERN. E eu já tinha indicação de alguns amigos que eu fiz conservatório. Genino, vai fazer o curso de música e tal. E eu disse, seria uma boa saída para minha família. Eu vou ter uma academia e não vou sair da área, eu vou continuar tocando. Beleza. Fiz o vestibular para música, ingressei na faculdade de música. E aí comecei a cursar primeiro período, segundo período, terceiro período, e as coisas foram apertando porque o lado profissional foi pesando um pouco mais. E aí eu comecei a sentir um pouco mais de dificuldade quando ela tem que parar isso aí. Deixa eu desligar melhor, para não ficar esse clima vibrando. Eita porra. Tira. Tirar o... Com relação ao tempo, pode ficar à vontade? Pode sim. Fala aí 3 horas. Tá espalhando que já me esqueceu, que o seu coração nunca foi meu. No fundo você sabe, não é bem assim. De hora em hora tá falando em mim. Aí de repente a gente fica frente a frente. Sua boca disfarça, mas seu olhar não mente. Aí de repente você diz que lembrou da gente, mas fique no passado, que eu tô ocupado vivendo o presente. Diz que tá carente, coração carente, vai beber de novo pra esquecer da gente. Diz que tá carente, coração carente, vai beber de novo pra esquecer da gente. Vale salientar e eu deixo essa observação que eu não componho por comércio. Assim, muita gente me pergunta, eu tenho até músicas comerciais, mas na realidade, na minha realidade, eu não componho para ganhar dinheiro. Assim, Genino, você tem tal música, eu faço uma música com tal tema, falando disso, daquilo. Eu tenho facilidade para fazer isso, graças a Deus, por esse dom. Mas assim, não é simplesmente por isso que eu componho, pelo lado comercial. E aí Deus me inspira de algumas formas, em alguns lugares inusitados e tal, e as coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer que são três opções de composição, 3 inspirações, na verdade, não são nem opções. São 3 formas que acontece a inspiração. A primeira forma é alguém me conta alguma história, algum amigo, eu vejo alguma situação de alguém que eu conheço, próximo ou não, eu posso ler nas redes sociais, eu posso ver alguma história de algum livro, de um filme, de uma novela, e as coisas vão acontecendo, alguma inspiração. A segunda forma é as histórias de vida pessoal mesmo, que eu vivi, assim, as coisas que eu passo, as situações que vai acontecendo comigo mesmo, seja de relacionamento, para falar de amor, seja de superação, enfim. Essa é a segunda inspiração. A terceira inspiração são ditados que as pessoas estão comentando no momento. E assim, eu dou uma olhada nas redes sociais, eu vejo alguma coisa na televisão e vou ver o que a galera está comentando. Assim, a questão musical, ela começou a se fundir. A gente analisando hoje, os estilos eles são comprados que eu falo assim, é quem mais investe na mídia de cada estilo. O sertanejo está em alta, tá pela evidência, claro, e pelo investimento que eles fazem. Onde o sertanejo vai, eles conseguem movimentar muita gente, eles conseguem movimentar muitos meios de comunicação, e isso vai valorizando
a movimentação, né? Vai valorizando o gênero. Então, assim, mas falando musicalmente, eles estão passeando entre si. Tem locais que eu chego que as pessoas me apresentam como sertanejo, às vezes pela forma de me vestir, não sei, às vezes pelo jeito que eu me apresento. E eu já bati em muitos preconceitos, de achar que sanfoneiro era um cara que tinha que ser um cara gordo, caba velho, cego até, inclusive. Mas não, e quando as pessoas me veem, elas se surpreendem. Para o sanfoneiro, tão jovem, tão bem vestido, tão bem aparentado. Então, assim, aí as pessoas elas começam a apontar o seu estilo através disso. Mas eu, caracteristicamente falando, é forró. Geninho toca forró, né? Do meu jeito, claro, com o meu ritmo, com a minha pancada, com o meu balanço, mas o Geninho é forró. E Mossoró tem essa ideia da cultura, que na verdade não é só uma ideia, é de fato uma coisa sólida mesmo. E as pessoas, cada dia que passa, as pessoas estão abraçando mais essa história. Eu vejo pelo desenvolvimento de outros artistas que também são de Mossoró, que conseguem algum destaque. Eu vejo pela repercussão de alguma coisa que a gente faz, que as pessoas vibram com isso. E eu cheguei a me deparar com algumas situações que diziam: não, Janine, mas você não é um artista moçoroense, por ter nascido em Olho d'Água. E eu digo onde eu chego, que eu sou um artista sim moçoroense. E eu sinto isso das pessoas aqui, as pessoas me abraçam, as pessoas divulgam o meu trabalho, as pessoas torcem pelo meu sucesso, assim como eu, as pessoas sonham comigo. Então eu sinto cada dia que essa perspectiva está mudando, que Mossoró sim, ele consegue abraçar os artistas locais. E não está partindo só do público, a gente consegue ver a partir dos meios de comunicação também, a gente consegue ver a oportunidade que uma TV local está dando, que os jornais estão dando. Enfim, isso está mudando esse quadro em Mossoró e está sendo muito bom para nós artistas, graças a Deus. Minha alma, meu pedaço, para existir. Olha como é pergunta, minha gente. Não existe técnica própria, né? Não existe uma coisa acabada. Não sou formada em artes cênicas, sou pedagoga, tenho uma especialização, né, em arte e educação, com ênfase em teatro. E não existe uma técnica, né? Não existe aquilo pronto. Existem vários métodos, várias técnicas. Você tem que ter realmente o ritual de preparação para entrar em cena. E isso de espetáculo a espetáculo é próprio. Não existe um único. Cada um tem sua forma. Minha inspiração maior é meu mestre, né, meu professor Marcelo Flecha. É ele que me iniciou, meu rito de iniciação foi com ele, né? Claro que não posso negar o convite da Companhia Máscara para fazer parte do grupo, né? E na verdade não atuando, eu ia ser uma stand-by de uma das atrizes e trabalhar na parte técnica, então fui mais como uma pressão para que as coisas acontecessem no grupo, né? Que eu estava sendo uma ameaça, entre aspas, porque não era ameaça nenhuma, eu não sabia nada. A nível de recursos financeiros, nós não temos a valorização, né? Porém, existe o humano de alguns, não de muitos, né? Falo com relação à Companhia Máscara. Então, dos poucos que se somam a gente, então é muito importante e é somatório. Então, essa é uma valorização que a gente carrega. Então, é um peso que a gente coloca não como uma carga, como um peso a mais, mas como um peso que vem a engrandecer, a melhorar você enquanto profissional. Então, essa valorização humana, então nós temos de alguns. O que me sustenta é minha sala de aula enquanto professora. Então, eu não sobrevivo da arte. Queria muito abandonar, chutar o balde, sabe? Mas aí não posso, porque tem outras coisas que a gente precisa resolver na vida da gente, né? Então, hoje eu não posso. Quem sabe adiante? E a cada momento que você vai fazer um novo trabalho, seja na companhia, seja convite de um espetáculo da cidade, a dificuldade é você zerar tudo que você tem de carga, de personagens e começar tudo de novo. Estudar, é você pesquisar. Então, a gente tem que ouvir bastante, né, para poder zerar e continuar. Não sei se é uma dificuldade, é mais um desafio, né? E as dificuldades, a gente já vive tantas dificuldades que acho que falar mais ainda dificuldade só aumenta e joga no universo e as coisas pioram. Então, vamos falar de dificuldade não, vamos falar das coisas boas.
processo criativo ele tem que partir do questionamento que você tem que fazer, não só você, mas o seu coletivo. Então o trabalho não é individual, o trabalho é coletivo. Então essa criação começa dessa coletividade. E daí vai se buscando as armas, né? Os parceiros, os amigos que vão chegando, né? Que apoiam, que ensinam a gente, as leituras, as imagens, o que a gente vai vendo, os filmes. Então aí vai começando do seu porquê, da sua necessidade enquanto companhia, enquanto grupo, aí você parte para as outras coisas. Tô livre? Yeah! Arrasei? Deixa eu tentar bater, sabe? Manda um beijo pra ela, um beijo. Manda um beijo. Meu nome é Daiane Sesimbra Severo Rossini Brum, tenho 27 anos e sou pesquisadora de teatro. É um ato político que propicia o encontro, né, entre as pessoas, entre os seres humanos, entre os artistas e o público, e também é um espaço onde as pessoas podem manifestar suas singularidades, né, e trazer as suas vivências para dentro desse espaço. Então, especificamente nas artes cênicas, que é onde eu trabalho com mais ênfase, né, eu não sei, visualizo um cenário um pouco conturbado hoje em dia, né, por algumas ações do governo, principalmente, né, que eu entendi como uma forma de ataque muitas vezes às pessoas que fazem arte, né. Inclusive teve um debate no fechamento da Funarte, onde os artistas das artes cênicas tiveram um papel importante, né, de ocupação, e a partir dessa luta nós conseguimos reativar o Ministério da Cultura, que estava em vias de extinção. Cada processo é um processo, e para cada processo tem uma gama de técnicas que podem ser exploradas, mas eu acredito que o fundamental em cada processo é a disponibilidade de cada ser humano que se coloca ali, trazendo as suas vivências, experiências e transformando a realidade por meio da arte, né? Aqui na Companhia Máscara nós chegamos à conclusão que seria interessante trabalhar com a técnica da comédia dell'arte, que é uma técnica que surgiu por volta do século XIII, né? Então ele passou por alguns processos de mutação dentro da sociedade e hoje em dia nós temos uma retomada dessas máscaras que surgiram como no intuito de gerar críticas sociais, né, dentro de determinados contextos. E hoje em dia tem muitos, devido ao trabalho de um artista visual italiano chamado Amleto Sartori, que fez um trabalho de resgate dessas máscaras da comédia dell'arte. Então tem muito, ele veio ao Brasil diversas vezes, dá oficinas em outros países, né? Então essa tradição da máscara foi resgatada a partir do final do século XX. Então nesse processo da máscara, eu fiz algumas máscaras aqui da comédia dell'arte, com base nesse estudo, nessa técnica. E esse aqui é o Capitano, né? Ele tem esse nariz aqui, é um dos personagens, ele representa a figura do militar, né? Todas essas máscaras têm uma série de estereótipos. Então esse aqui é o militar, né, que ele é o estrangeiro, se gaba das suas batalhas e tudo, mas às vezes ele tem medo de uma barata, né? Então esse jogo com a sociedade também, como a gente ostenta um determinado poder, mas frente a uma coisa minúscula esse poder se vê ruir, né? Essa outra aqui já representa os servos, que a comédia dell'arte é dividida também nos servos, nos patrões e nos enamorados, né? Os enamorados não usam máscara, são figuras adolescentes, pueris, né? Que trabalham nesse jogo. Esse aqui já é o servo, que ele trabalha com o registro de dois animais, que é o macaco e o gato, né? Misturados para gerar essa corporeidade do servo. Tem aqui o dottore, que é o filósofo, é aquele que fala, sabe muito, ele sabe tanto que alguns dos ensinamentos dele acabam se perdendo, né? E mistura as informações, ele acha que sabe, mas não sabe muito. Então ele faz essa chamada que personagem hoje, no dia a dia, né, representaria essa figura,
fala, fala, fala e não diz muita coisa, né? Sempre associado às pessoas, aos intelectuais que falam muito e na hora de agir falta um pouco de prática, né? Então a crítica dessa máscara é mais associada a isso. Os animais dele são o pombo e o porco, para fazer essa humanização da máscara. E por fim, temos o Pantalone, que ele representa a figura do velho avarento. Esse nariz dele aqui representa o corpo dele, que pende mais para uma gravidade, muito agarrado à vida, mas ao fim dela também, né? Demonstra seus apetites financeiro, sexual. Então ele traz muito o registro dessa figura suvina, amarrada nos bens materiais, que acaba desprezando outras formas de relação, né? Então a crítica dele ficaria mais nesse âmbito das relações, uma máscara muito individualista, né? Que faz essa crítica dentro da sociedade. Eu trabalho com dança, na realidade, em forma de trabalho desde os 15 anos. Mas a dança já me acompanha desde pequeno, né? Porque eu sempre dancei quadrilha e através de dançar quadrilha eu ganhei o primeiro concurso de Rei Mostra da Cidade Junina em 2003. E aí, através desse concurso de Rei Cidade Junina, eu recebi um convite de Clésia Barreto para iniciar as aulas no estúdio dela. E a partir de então, eu estou na dança até hoje. Para você, no que a academia influenciou os... Fiquei agora. Como a academia influenciou no que você é hoje? Através do estudo de dança, todas as portas que se abriram foi através de lá, né? Todas as portas no sentido da dança. É uma vitrine estar, né, bem inserido, bem situado, né? O estudo de dança ele tem uma história de 25 anos. Hoje terminou o legado Clésia Barreto. Hoje o estudo de dança ele tem o meu nome, né? Mesmo eu dirigindo o estudo de dança com mais outras duas pessoas. Ele leva meu nome por todo um cunho comercial. Mas a direção da escola somos eu, Adriana Castro e Rose Fernandes. Então eu posso dizer que nesses 13, 14 anos de estrada, né? Vou fazer 15 anos de dança. Então eu posso dizer que esse espaço que o estudo de dança me permitiu foi as vertentes, as ramificações que eu tenho hoje, foi através dele, né? A continuidade no curso de educação física, procurar cursos de formação complementar na área da dança. Eu já realizei diversos espetáculos. Hoje, como você mesmo disse, eu tenho um nome na cidade. Isso para mim é muito importante, né? Além das pessoas elas dizem como é que você se desdobra né, para fazer tudo que você faz. Porque além de tudo, ainda trabalho como produtor artístico na Master, tenho diversas outras funções, dirijo a gesto, tenho diversas outras funções. Então isso vai me deixando muito feliz, né, por esse legado. E o estudo de dança ele abriu, né, me colocou nessa vitrine, e através dessa vitrine diversas oportunidades foram aparecendo e eu fui aproveitando essas oportunidades e graças a Deus está tudo dando certo. O balé clássico ele é o pai de todas as danças, né? Eu fiz balé clássico por muito tempo, né? Minha estrutura, meu porte físico não é um porte físico de bailarino clássico, mas o balé clássico ele precisa estar presente dentro de todas as vertentes da dança. Então, se a gente for falar de técnica, tanto nas danças urbanas, no hip hop, no jazz, no contemporâneo, nós precisaremos dessa base clássica. Então, sempre nas aulas eu procuro trazer um pouco dessa base clássica de giro, de sustentação, para que os bailarinos eles consigam atingir um nível melhor na execução da coreografia. Cada coreografia ela tem um elemento diferenciado, né? A temática diferenciada. É interessante quando a música ela proporciona para mim, enquanto coreógrafo, e também vai proporcionar a mesma sentimentalidade para os bailarinos. Então, é interessante ouvir todas as batidas, né? A inspiração ela se dá de um momento reflexivo. Eu fico quieto, escuto a música e aí aos poucos isso vai saindo. Teve um momento na minha vida que eu deixava uma câmera parada me filmando, né? Hoje não mais. Hoje eu
vou construindo as movimentações, muitas vezes a partir dos movimentos dos próprios bailarinos, e isso vai me resultando na montagem coreográfica finalizada. Todo espetáculo ele tem uma vertente diferenciada, né? E cada espetáculo desse, ao ar livre, como Chuva de Bala, Oratório, tem uma direção, né, geral. Eu faço toda a parte de direção coreográfica, então as pessoas elas pensam que o coreógrafo ele só faz as danças que tem no espetáculo. Não, o coreógrafo ele dirige. Se você caminhar daqui para ali, quem colocou aquilo foi o coreógrafo. Se você subir num praticável, quem colocou você ali foi o coreógrafo. Então, toda a direção, toda a parte de movimentação dentro do espetáculo é o coreógrafo. E cada espetáculo ele tem uma linha de pesquisa que vai variar de acordo com o seu diretor geral, né? Então eu já trabalhei com diversos diretores que eles chegam com inspirações lúdicas, inspirações de histórias infantis, inspirações dos musicais da Broadway, inspirações de grandes produtores de musicais como Bob Fosse e diversos outros. E a partir do momento que o diretor entra em contato comigo, nós já começamos a discutir sobre o que fazer, né? Sobre que vertente seguir. E aí, a partir daí, inicia um momento de pesquisa para a gente chegar até um denominador comum de como a gente vai fazer. Então, as inspirações elas partem dessa ideia original que o diretor tem, né? Para criar o espetáculo. E a partir daí, a gente começa a discutir para ver como é que finaliza, como é que dá continuidade ao trabalho. A gente costuma dizer que o coreógrafo, o bailarino, o artista em si, ele tem que ter um HD muito grande, né? O HD tem que ser uma capacidade enorme, porque a gente vai criando uma bagagem motora, né? E não é que a gente vá copiar algo, mas a gente precisa de estímulo, né? De inspiração. Como eu falei naquela hora, a inspiração ela pode ser musical, ela pode ser visual, muitas vezes ela é de uma parte de uma fotografia, né? Então, não é só para os espetáculos. Então, toda a pesquisa que eu faço para o espetáculo X, quando eu for fazer um novo espetáculo, aquele estímulo que eu tive eu posso resgatar e lembrar, eu utilizei isso, então eu posso refazer. Então isso vai para todas as vertentes do meu trabalho, né? A bagagem motora ela vai se ampliando e a gente vai ficando com esse know-how, né? Com esse know-how de aprendizado e automaticamente de passar esse aprendizado para frente. Para finalizar... Eu falo um bocado, viu? Quer respirar? Não, eu falo um bocado. Pode falar, tem que falar. A música ela é muito forte na criação do bailarino, na criação coreográfica, né, e para o bailarino. É bem verdade que existem coreografias que são criadas sem música, no silêncio. Eu já coreografei assim e já dancei assim sem música. Mas o estímulo musical ele é muito importante, né? E aí a partir do momento que a batida ela vai saindo no meu corpo, ela vai chegando no meu corpo, a partir dela eu já queria dançar aqui agora, só você perguntando. Porque a partir desse momento eu começo a ver dentro da bagagem motora que eu tenho, com a música, com o tema, eu começo a ver as possibilidades que eu tenho. E aí dentro das técnicas de dança eu tenho diversas possibilidades coreográficas que dá aquele desenho que a gente fica vendo no palco, né? A gente mistura matemática, porque a gente tem que contar, né? Fazer a contagem. A gente mistura matemática porque a parte geográfica e espacial, porque a gente tem que criar as figuras, né? Para que todo mundo apareça no palco. As trocas de figura, quem está onde, que pode ir para tal lugar. Então a gente começa a criar toda essa estrutura coreográfica. Eu não começo a coreografar do início. Eu tenho um processo meio louco. Um momento da música me estimula mais do que outro. Às vezes a música ela fica meio chapada, alguma coisa assim, né? E aí eu começo a coreografar do final, depois eu volto para o meio, ou volto para o início, depois eu vou juntando todas as peças e aí resulta naquilo. Que eu, particularmente, não gosto de assistir. Eu gosto de ver quando eu estou no palco, eu fico do lado ali, olhando os bailarinos dançarem, fico estimulando eles, grito bastante, mas eu não gosto de assistir depois em vídeo e tal. A não ser que eu volte para resgatar aquela coreografia para ser apresentada novamente, né? Mas, assim, o meu processo de criação é mais ou menos esse, né? Eu escolho o tema, escuto música, vejo a quantidade de bailarinos que eu tenho, o que é que eu tenho de casting, e a partir daí eu vou deixando a música me estimular. E eu utilizo muito também o que os bailarinos podem me dar. Muitas vezes eu faço um estímulo, eu junto eles, digo, vamos lá, eu vou dando códigos, né, dentro da proposta, e eles vão se estimulando. E é a partir desses códigos que eu vou dando para eles, eles vão me gerando já no montante
que eu digo, olha, isso aqui ficou interessante, vamos utilizar esse momento aqui na coreografia. E aí muitas coisas também partem deles. Isso é muito bacana. Assim, queria saber se, na sua opinião, o artista, o dançarino, ele é valorizado aqui, tanto no estado inteiro, por parte da população. Você diz politicamente? Não. Você diz socialmente. Socialmente, se eles, assim, se eles só acham assim, uma coisa bonita ou também vão lá apoiar totalmente o trabalho do artista? É o seguinte. Essa pergunta foi uma parte. Você continua respondendo a gente, vai. Não. É porque eu estava viajando. Você pegou numa parte interessante, assim. O artista, ele é considerado na sociedade, ainda, infelizmente, como alguém que não é profissional, né? Eu utilizo a minha arte como profissão. Eu sou profissional da arte. E eu acho que falta esse reconhecimento. Só dizer que gosto de dança e apreciar a dança não é suficiente para quebrar os paradigmas existentes, né? Os pontos negativos que existem. Eu preciso conhecer a arte, eu preciso entender que a arte ela é libertadora, que ela é educativa. Quantos jovens já saíram das ruas ou das drogas ou de caminhos ruins por conta da arte, né? Não estou nem falando da dança especificamente, mas da arte. E a dança, eu venho de uma família pobre, né? De uma setorização pobre, zona norte da cidade, onde eu tinha acesso a diversas coisas negativas, onde eu já tive amigos meus que já faleceram, amigos meus presos, amigos de infância. E aí eu já me peguei diversas vezes pensando, se eu não tivesse encontrado a dança, ou se a dança não tivesse me encontrado, talvez o meu final também fosse algo desse aspecto, né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo exatamente por isso, para as pessoas entenderem como a dança precisa ser valorizada. Ela não precisa ser valorizada só esteticamente, só porque é bonito ver no palco com os figurinos, com a dança, não. Ela precisa ser valorizada enquanto essência, enquanto o que ela pode fazer, trazer de benefício para o ser humano. Então, eu acho que políticas públicas, eu acho que os artistas irem para as ruas, eu acho que manifestações pacíficas, eu acho que mais eventos que fomentem a dança. Hoje, na cidade, eu sou envolvido e produtor de 4 grandes projetos de dança, né? Tem um espetáculo do final do ano, tem o Dia da Dança, tem espetáculos da Gesto e eu ainda realizo o Mossoró Mostra Dança. Então são 4 grandes momentos que levam a dança para o público e o Mossoró Mostra Dança principalmente porque ele é descentralizado. Então eu levo isso para as comunidades, né, para as periferias e tentando fomentar a dança cada vez mais começa a arte libertadora, né? Começa a arte que fortalece a sociedade como um todo. Então é interessante começar a ver o artista melhor, ao invés de só identificar que é bonito no palco e achar que ele não tem uma carteira profissional, e achar que ele não é um microempreendedor ou um empreendedor, ou achar que aquilo ali não tem um futuro, né? A partir do momento que a sociedade valoriza isso, o político, né? A politicagem, ela também vai valorizar. Então eu acredito muito nisso. Acredito que a sociedade precisa valorizar mais para que todo mundo ganhe, né? Que na hora que for valorizado, eu vou ter uma procura maior, né? Um acesso maior. É bem verdade que de uns anos para cá, tudo cresceu, né? A procura é maior, a galera quer fazer mais dança, a gente reconhece mais homens na dança, ainda é um número bem menor, mas ainda reconhece bastante. E na cidade hoje também o movimento de dança está muito fortalecido, tem dança para tudo que é lado e isso é bom, fico muito feliz. E acho que tem que continuar, os produtores de dança, os artistas, eles precisam continuar o tempo todo nesse caminho para que todo mundo ganhe. Eu não diria que teria outra. Hoje eu trabalho como assessoria de imprensa, mas eu não poderia dizer, eu não me ousaria me colocar numa situação de escritor como profissão. Não seria mais como assim, uma paixão sua que você gosta de exercer?
Eu escrevo, eu não sei nem lhe dizer ao certo, é uma certa necessidade de expressão mesmo, não é? Publicar já foi um sonho, então eu já realizei esse sonho algumas vezes, já publiquei alguns trabalhos, mas eu não considero o meu ato da escrita como uma profissão. Não vivo disso, a profissão eu acho que é quando você passa a viver daquilo e ela é o seu ganha-pão e ela é aquilo para que a razão pela qual você vive, né? E eu não vivo da escrita assim dessa forma, então não me coloco nesse patamar. Eu escrevo desde os 9 anos, eu muito cedo comecei a escrever, lógico que não tinha essa qualidade toda, não tinha talvez nenhuma qualidade, mas eu tive um grande incentivo de uma professora da minha infância, que me ajudou muito, me poliu, eu diria assim, ela me incentivava e me guiou naqueles primeiros passos, né? Então eu fui seguindo na poesia, mais na poesia, né? Eu escrevi poemas até os dias atuais eu ainda escrevo, mas com mais intensidade até os anos 90, início dos anos 90. E aí, nos anos 90, eu passei a ocupar uma coluna num jornal escrevendo crônica, né? Aí isso dá um certo travo assim, porque você passa a exercer uma outra função dentro dessa área da escrita. Eu tive que, de certa forma, reaprender uma escrita, né? Aprender uma nova escrita, vamos dizer assim. Tem um ditado popular que eu acho muito interessante, diz assim, que a gente é fruto do meio em que vive. Então, logo quando eu comecei nessa área de poesia, eu não tinha contato com muitos poetas. Mas aqui em Mossoró, em 97, a partir de 97, 96, 97, nós criamos um grupo de poetas onde a gente interagia muito entre si. E aí eu fui conhecendo mais da área em que a gente estava trabalhando, que era a poesia, né? Conhecendo outros poetas, vendo as influências de todos eles, como eles se miravam nos autores, e aí surge a curiosidade de você também querer conhecer, né? E aí sim, eu tive grandes influências, mas assim, de autores locais, Cide Augusto, Marcos Ferreira, né? Essa turma, Genildo Costa, essa turma toda me incentivou muito e me serviu de guia, eu diria assim, de inspiração e até como uma referência. Eu falo de tudo, sabe? Eu escrevo sobre tudo, já escrevi muito sobre o amor, sobre a coisa do romance, da coisa mais do coração, mas eu gosto muito dos temas ligados à terra, ao sertão, ao Nordeste. Eu gosto muito dessa temática sertaneja e procuro sempre ir nessa linha, né? Atualmente tenho escrito algumas coisas políticas, alguns versos mais contundentes, tendo em vista a realidade atual que nós vivemos, e eu acho que a poesia tem que ter esse caráter também de ser contestador, e aí eu tenho enveredado também aqui e acolá escrito alguma coisa nesse viés. Eu acho a coisa da inspiração uma coisa muito mágica, sabe? Você não é você que escolhe a hora eu vou escrever um poema. Geralmente, quando a gente faz isso, não sai bom. Então, é o que lhe toca. Quando eu resolvo que vou escrever, não é porque eu decidi que vou escrever, é porque alguma coisa me toca. Ou uma raiva grande, ou um sentimento maior, uma paixão, uma desilusão amorosa, ou uma saudade. Mas é assim, não sou eu que escolho o momento. Eu não acho que não é assim que funciona, pelo menos comigo. É isso, é a poesia que me toca, é aquele sentimento que me toca, que me leva a escrever. E para lançar essas suas publicações, como é que foi esse financiamento? Foi pronto? Esse é um problema que deixa muita gente no caminho, né? Então, todos saíram custeados por mim mesmo, né? Alguns de alguma forma, esse último eu fiz uma campanha entre amigos que adquiriram o livro antecipadamente, né? E isso foi o que ajudou no custeio, e alguns amigos que patrocinaram, né?
Essa é uma das tarefas mais difíceis. Tem muita gente boa que escreve, mas infelizmente não consegue publicar porque não existe incentivo para isso, não existe apoios nenhum para isso. Ou você vai, bota a cara no mundo e publica, ou você não sai do canto. A poesia não é o nosso alimento, não nos dá o pão de cada dia, entendeu? Então, hoje eu escrevo muito menos porque eu tenho que me dedicar ao meu sustento. Então, o poeta, por mais que por mais que ele queira, por mais que ele almeje, ele não tem como viver da sua poesia, da sua arte, né? Eu gostaria muito disso. Então a gente endurece um pouco, a gente fica um pouco embrutecido, né? Eu já tenho 45 anos e eu percebo que eu não tenho mais aquela paixão que eu tinha antes pela própria escrita, de você se dedicar mesmo, dizer, essa semana eu vou escrever um poema e sair. Então, vou publicar um livro. Eu não tenho mais tanta vontade de publicar. Por quê? Publicar para quem? Né? Geralmente as nossas tiragens aqui são muito pequenas, você lança 300 livros e a maioria fica encaixotado. Então, é uma coisa assim, eu faço por realização pessoal, não é? Mas essas dificuldades desanimam, né? É até um pouco duro de falar isso, porque nós temos uma geração aí nova, né? que sonha e tudo, mas não é fácil. Então é bom que quem vai entrar nesse mundo, nessa área, vá sabendo disso, que não é fácil e que não é um mar de rosas, não é. Eu sigo pela vida em lentos passos, em busca do que em mim ainda não tenho. Na vida, em lentos passos, então venho, tentando conquistar outros espaços. Se encontro em meu caminho os embaraços, eu não vou logo adiante, eu me detenho. E quando tudo passa, então me embrenho, de novo, sem ater-me aos fracassos. Pois nada nesta vida é sempre igual. E nós vamos vivendo, bem ou mal, perdendo, mas lutando o tempo inteiro. Por isso eu trago em mim todos os dias meus fardos de tristeza e de alegrias, qual fossem meus momentos derradeiros.